Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto, né, que é interessante, é importante quando a gente está falando no cenário do direito coletivo, que é a greve. Estão me ouvindo direitinho, né? Então, o que acontece? A greve, né, em sentido geral, ela é uma forma de paralisação, tá? Então, é uma paralisação que ela é temporária. Ela tem previsão hoje, né, na Constituição. A Constituição em vigor, ela considera que a greve é um recurso social. Então, através da greve, a gente tem que ela efetua, né, através dela a gente vai ter a suspensão temporária, né, porque ela tem uma temporalidade. Essa suspensão também é uma suspensão coletiva, e essa suspensão também tem que ser uma suspensão que seja pacífica, né? Visando o quê? Pacífica, tudo isso em relação ao trabalho, em relação àquele trabalho que você executa, né, normalmente. Visando justamente você conquistar, né, melhores condições de contrato de trabalho, você reivindicar melhores condições relacionadas à segurança e saúde do trabalhador, tá certo? E ela sempre, né, a gente viu que o sindicato, como representante da categoria, então, em regra, ele está sempre, né, startando a greve, mas sempre em função o quê? Sempre em função do objetivo, né, que for aprovado pela categoria, porque a categoria é soberana. Agora, a gente não pode se esquecer e perder de vista que, em regra, a greve é o último recurso que nós devemos utilizar, né? Porque essa paralisação, mesmo ela sendo uma paralisação temporária, ela traz prejuízos, né, à sociedade. Então, neste caso, a gente tem sempre que ter que ela é uma paralisação, porém uma paralisação que a gente tem a característica, né, dela sendo um último recurso, porque primeiro, né, a gente já estudou, nós temos que tentar negociar, né? Nós temos que passar pelo procedimento da negociação, então não havendo, aí sim, a gente pode chegar, né, à deflagração da greve. Então, quando a gente não tem um acordo, né, então a gente, via norma coletiva, a gente decreta, então, a greve. Nós temos que toda previsão, tá, sobre a greve, ela está pactuada na Lei 7783 de 89, que eu peço a vocês que leiam. É uma lei que eu acho ela bem autoexplicativa, tá? Ela é bem objetiva, não tem muitos artigos e ela tem uma fácil leitura e interpretação. Então, tudo que se relaciona à greve sempre vai estar estabelecido nessa lei. Então, para que a greve seja considerada legal, não seja considerada abusiva, nós temos sempre que observar aquelas regras que estão previstas na lei de greve, que é 7783 de 89. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, se socorram da lei, né? E lembrando, então, que o artigo, né, que a Constituição Federal em vigor, ela assegura, né, ao trabalhador o direito à greve. Então, ela é considerada um recurso social. Antigamente, em outras constituições, ela foi considerada um recurso antissocial. Mas aqui não. Aqui, agora, ela é considerada um recurso social. Tá? Regra geral, nós temos que a greve, né, ela justamente, por ter, né, uma característica de estabelecer o equilíbrio entre as partes dentro dessa relação capital-trabalho, dentro dessa relação laboral, ela, então, é focada, né, em atender aos empregados. Porque o que acontece? O autônomo, ele, regra geral, ele não tem greve. Por que não tem greve? Porque ele é autônomo, né? Ele é o seu próprio patrão. Ele que decide as suas regras. Então, por isso que a gente fala que ela, né, é um direito social que é assegurada ao empregado.
Lembrando que, no caso do trabalhador avulso, a gente viu que a Constituição Federal, né, equipara o avulso ao urbano. Então, ele tem o mesmo, né, ao empregado, né, com subordinação. Então, ele tem os mesmos direitos e a ele, então, a gente denomina também a característica do direito de greve. Quando a gente fala, né, da greve, como eu chamei a atenção de vocês lá no início, quando a gente estava falando da conceituação, a gente retorna a isso porque a gente tem que ter em mente o seguinte: nessa paralisação, né, ou nessa suspensão que a gente tem das atividades, né, ela sempre tem que ser, então, uma paralisação, uma suspensão, que ela tem que ser coletiva, ela não pode ser individual, porque individual corre o risco do empregado ser demitido, né, por justa causa, por conta que ele estaria deixando de cumprir as regras que são estabelecidas pela empresa. Então, ela tem que ter uma temporalidade, né? Eu até chamei a atenção aí que o artigo 482, se vocês se recordam, quando ele fala lá nas causas de justa causa, ele fala sobre a questão, né, do abandono. Então, se a greve, por exemplo, é individual e ela se perpetua, na verdade, a gente vai ter a fixação, né, de um abandono em relação ao empregado. Quando a gente fala que essa greve, né, é uma greve que ela tem que ser pacífica, né, a gente tem que observar que a gente não pode ter ocorrência de violência. E quando a gente fala, então, na ocorrência dessa violência, essa violência, ela se refere não só, né, às pessoas, a outros empregados, às pessoas que vivem na sociedade, a todo mundo, né, que está relacionado ou que pode sofrer alguma penalização por aquela greve, mas ela também se relaciona à violência em relação aos objetos, né, às coisas. Não é porque eu estou de greve que eu tenho direito, por exemplo, de estragar a câmera fotográfica, por exemplo, do jornalista, né, que está ali cobrindo o evento, tá? Então, a gente tem que observar que ela se refere, então, não só, né, à pessoa, mas também ao objeto, porque o objeto faz parte dessa relação. Em relação também à greve, né, a gente tem que essa greve, de uma forma geral, a gente pode ter a ocorrência, né, de uma paralisação que seja parcial ou uma paralisação que seja total da empresa, tá? Porque, assim, a gente, quando fala em greve, geralmente a gente fala assim, vai parar tudo. Não, tem situações que a gente pode, de repente, ter uma paralisação, né, que seja de toda a empresa, assim como eu posso ter a paralisação de uma parte de uma empresa, de um setor da empresa. Aí vai depender, né, do tipo de greve, do que se está discutindo. Ok? Então, a gente tem ela como essa paralisação, né, como total, e assim também tem essa paralisação como parcial. Em relação à classificação, tá? Nós temos, assim, vocês vão ver que cada doutrina que vocês pegarem, na verdade, elas vão dar uma conotação diferente nessa classificação, ok? Então, aqui a gente vai colocar alguns aspectos gerais, mas lembrando que, né, de autor para autor, isso pode se modificar, tá? Então, em relação à classificação, de uma forma geral, eles dizem que nós temos as greves lícitas e as greves ilícitas, né? As greves lícitas são aquelas greves que são efetuadas, que são realizadas, que são, a expressão correta é deflagradas, tá? Que são deflagradas, mas atendendo a tudo aquilo que pré-estabelece a lei de greve. Se eu tenho uma greve que não se coaduna com as prescrições legais que estão estabelecidas na lei de greve, né, se eu não faço essa observância, eu passo, então, a ter uma greve ilícita. Tá? Então, essas duas, né, classificações
estão vinculadas muito a você atender, né, aquilo que está previsto na lei de greve ou não. Assim como também a questão da abusividade, né? A classificação em relação a ser abusiva e não abusiva. A greve abusiva é aquela que você foge, né, daquilo que está estabelecido na lei, aquelas regras que vêm previstas na lei de greve, e também você comete excessos. Porque não é o fato de você ter um direito, né, previsto em lei que te autoriza a ter uma greve, que você pode sair espancando as pessoas, que você pode sair destruindo patrimônio, quebrando tudo que está na sua frente, né? Então, assim, não é pelo fato de você ter um direito que você pode, né, exacerbar esse direito. Ele tem limitações que você tem que observar. Já na greve, né, não abusiva, é aquela que você faz e ela não tem excessos. Ela observa o que está previsto na lei de greve para que ela preencha, né, os requisitos legais e não existem excessos por parte daquelas pessoas que estão participando do movimento paredista. Tá? Essa terminologia também ela é muito utilizada, que a gente fala o movimento paredista, na verdade, é quando a gente tem a paralisação decorrente da greve. Em relação à classificação quanto à extensão da greve, ele diz que nós, né, podemos ter greves consideradas greve de empresa, greve parciais e greve globais. As globais, o nome já fala, né, dá um sentido maior, uma conotação maior. Então, ela atinge várias as empresas ao mesmo tempo. É uma deflagração de uma greve que vai envolver um número maior de empresas. Já as parciais, ele fala que quando, né, ocorre em relação a uma empresa ou parte de uma empresa. E a de empresa é quando ela ocorre, né, na mediação daquela determinada empresa. Mas lembrando, gente, que isso aqui é tudo é uma classificação, né, doutrinária, tá, quanto ao assunto. Agora, em relação ao seu exercício, vocês vão ver até aqui no próprio material, que eu encaminhei para vocês, que de autor para autor, realmente, eles acabam usando terminologias diferentes, tá? Para a mesma situação. Então, por exemplo, ele fala que nessa classificação quanto ao exercício, a gente tem a greve continuada, que é aquela que tem uma periodicidade, né, determinada, então ela tem um tempo e ela vige durante aquele tempo. A gente tem o que ele denomina greve intermitente, o nome já está falando, ela tem uma intermitência, né, na sua extensão, então ela é aquela greve que ela vem, vai e volta, né, ela não tem aquela continuidade de permanência, né? Ele diz ainda que a gente teria a greve que eles denominam de rotativa, tá? Que é aquela que é praticada por vários grupos ao mesmo tempo, tem uma rotatividade, então, em relação às pessoas, né, quanto ao seu exercício. A greve branca seria considerada uma greve de paralisação, né? Os empregados param de trabalhar, mas eles permanecem nos seus postos de trabalho, então eles param e ficam, né, normalmente nos seus postos, não se afastam dos postos. O que eles chamam de greve de operação tartaruga ou rendimento, é a greve, né, em que os empregados executam suas atividades diárias muito devagar, tá? Então, por isso que ela fala que é uma greve operação tartaruga, eles não saem dos postos de trabalho, mas a execução do trabalho é feita de forma muito, muito, muito lenta, né? Porque isso também interfere, né, na produção e na qualidade do trabalho desenvolvido pela empresa. E a greve de zelo, né, na verdade, ele usa zelo aqui como um contrassenso, né? Ele fala que, na verdade, é aquela atividade, né, aquele trabalho que ele é realizado, mas ele é realizado de forma muito negligente. As pessoas fazem de qualquer jeito,
sem se preocuparem com a qualidade ou mesmo com o desenvolvimento do trabalho. Então, ele fala isso, né, eles falam isso em relação ao seu exercício. Em relação aos meios de pressão sindical, né, as formas ilícitas de pressão sindical, de uma forma geral, aí aqui vocês vão ver que algumas coisas que a gente acabou de ver em relação, por exemplo, à greve de zelo, né? Aqui eles já juntam a greve de zelo com a operação padrão e já fala que, ao contrário do que a gente viu lá, que seria desleixo, aqui você tem um cuidado exagerado, né? Extra na execução do trabalho. Já a operação tartaruga, que é o greve branca, é um trabalho lento, né? Fica dentro daquela mesma condição que a gente viu anteriormente. Então, ele fala que isso aqui faz, né, com que haja uma queda na produção, e isso interfere, então, sensivelmente nessa relação. A greve de advertência é a expressão da palavra mesmo, né? É aquela parada súbita, mas você não abandona o local de trabalho, você para e volta, né? Tem só algumas paradas para justamente demonstrar, né, que você realmente está no estado de greve, tá? A greve simbólica, ela é a parada mesmo, não é súbita, há uma determinação, né, da categoria e existe uma parada dos empregados, porém eles permanecem, tá, no local de trabalho. A greve de advertência, como vocês viram aqui, é só aquela paralisação assim do nada para, mas também volta, entendeu? É diferente dessa simbólica que é a paralisação mesmo com a permanência do empregado no local. Fala ainda que nós temos o que eles denominam de greve relâmpago ou operação vaca brava, que é ela se parece muito aqui, ó, com a greve de advertência, né? Só que neste caso, no caso da operação vaca brava, eles dizem que existe uma parada rápida, né, de mais de um ou apenas um setor, mas eles não combinam. Cada um faz, né, na hora que quer, do jeito que quer, e assim eles vão fazendo uma parada. Isso aqui acontece muito, gente, quando, pelo menos os exemplos, né, que eu sempre vejo, ocorre muito quando as pessoas estão no que eles chamam de estado de greve. Eu ainda não entrei de greve, mas eu estou avisando a empresa que eu vou entrar de greve, tá? Então, isso cerca assim, um mal-estar na empresa. Essas faltas ou atrasos das pessoas, né, nos setores que são principais da empresa, também eles dizem que seria uma forma, né, de paralisação, só que, na verdade, a gente tem que ver como é que é essa aplicabilidade, né? Porque se o empregado faltar sozinho e não houver uma determinação, né, uma coesão, vamos dizer assim, em relação ao estabelecimento da greve, ele pode ser demitido, né, por justa causa por abandono. Então tem que ser visto com muita parcimônia essa condição aqui que ele fala. Em relação a essa questão da paralisação dos fornecedores vitais, seriam aqueles fornecedores, né, que são necessários à minha atividade principal, eles estarem parando né, o seu fornecimento, e isso, então, sem dúvida nenhuma, impactaria, né, diretamente na minha relação. Tá? Agora, como eu falei para vocês, eu estou colocando aqui de uma forma geral, tá? Porque de autor para autor, eles dão outros nomes, eles dão outros qualificativos. Tá? Ele fala também aqui no banimento de horas extras, né? Quando os empregados recusam fazer horas extras. Mas isso aqui, a gente falando assim, parece que é fácil, né? Parece que é uma coisa que é comum. Mas, na verdade, não é uma coisa que é comum, tá? É uma coisa que pode estar picotando, gente, eu não sei o que fazer.
chegar mais perto ainda, ok? Não é uma coisa que seja comum que a gente possa fazer, que a gente possa fazer rotineiramente, entendeu? É uma coisa que a gente tem que observar no dia a dia para que as pessoas possam, né, cumprir, mas de forma coletiva, tá? Ocupação do local de trabalho, isso também é uma coisa que é muito discutida, porque nem sempre a gente consegue fazer, né, essa aplicabilidade dessa forma, tá? Porque isso aqui pode redundar numa ação de reintegração de posse, tá? E essa questão da sabotagem também, ela não pode, né, ser utilizada jamais, tá? Isso que gera, inclusive, ação penal. Agora, em relação à classificação da greve por objetivos, eles dizem que a gente tem os objetivos políticos e objetivos de solidariedade, né? No Brasil, dificilmente a gente tem uma greve por objetivos, porque, na verdade, a gente não consegue fazer uma única greve de todos os trabalhadores. Nós não temos essa vinculação de solidariedade tão grande, tá? Em relação à greve aqui, política, é uma greve que, na verdade, não é de política, assim, que a gente vê, né, a questão da essência, né, da política. Na verdade, aqui o aspecto que eles chamam atenção é aqueles aspectos em relação a questões macroeconômicas, tá? Porque a gente tem, por exemplo, empregados, né, que trabalham em atividades ligadas, né, à concessão de serviço público, por exemplo, e eu não posso, por exemplo, no caso dos motoristas de ônibus, eu dar um aumento se eu não consigo, quer dizer, não é que eu não posso, as empresas não vão fazer isso, né? Eu não tenho como dar o aumento se eu não consigo repassar aquilo. Então, a gente viu lá na norma coletiva que a gente tem que ter uma negociação melhor para que eu possa atender, né, a essas necessidades, né? Não posso perder de vista nenhuma dessas condições, tá? Outra coisa que a gente tem que observar, tá? Que as limitações da greve, né, elas estão previstas na lei de greve, assim como, né, na Constituição, tá? E o Estado, ele só vai interferir para regular. Ele regula, né, através da lei, e também quando existe uma exacerbação, né, existe um exagero em relação à lei de greve, tá? Mas ele não pode impedir se ela atendeu a todos os requisitos da lei de greve. Por isso é que ele fala que, de uma forma geral, a gente tem, né, o aspecto objetivo, que é aquelas disposições que estão previstas na lei, assim como a gente tem o aspecto subjetivo. No caso do aspecto subjetivo, nós teríamos, então, as condições daqueles abusos, né, que ocorrem em decorrência da lei, tá? Em decorrência da lei, não, minha. Em decorrência, né, da própria greve. Porque a gente sempre pensa assim, a greve, mas a greve, gente, a gente tem que ela pode gerar, assim, danos irreparáveis, tá? Porque ela pode se estender, né, a diversas áreas. Então, a gente tem que tomar, assim, muito cuidado, né, com essa relação, ok? Temos, então, que se tiver uma norma coletiva vigindo, né, e a empresa esteja cumprindo, nós vimos que isso está lá dentro do dever de paz, né, direito de paz que o sindicato tem em relação, né, à sua responsabilidade. Então, não pode ser deflagrada, né, uma greve quando a gente tiver uma norma coletiva em vigor e que essa norma coletiva esteja sendo cumprida. Tá? Isso torna a greve como uma greve ilegal.
quem vai ter o direito, né, de deflagrar a greve são justamente os trabalhadores. O artigo 1º da lei é que vai estabelecer, tá? Mas quem vai julgar esse momento apropriado, né, são os trabalhadores. O sindicato, então, vai convocar, né, através de edital, para uma Assembleia Geral, mas os trabalhadores é que vão decidir em relação à existência, né, ou não dessa greve, certo? Aí você fala assim, mas e se o sindicato quiser a greve? O sindicato pode querer a greve à vontade, mas se os trabalhadores, né, não aprovarem na Assembleia Geral a greve, nós não temos como deflagrar a greve. Então, a instauração da greve, né, a legitimidade é dos trabalhadores. E a instauração, então, a gente se utiliza, né, dos sindicatos, na forma prevista no artigo 8º, inciso 2 da Constituição. Mas a legitimidade para votar se vai querer ou não a greve, ela vai ser justamente dos trabalhadores. Quais são os interesses que a gente preconiza, que a gente vai buscar quando nós estamos falando de greve? Tá? Melhoria das condições do contrato de trabalho, sempre, né? Melhoria das cláusulas sociais, estão lembradas lá que a gente viu na última aula? Melhoria de salários, melhoria das cláusulas econômicas, tá? Essas reivindicações, né? O direito a ser defendido é aquele direito que está vinculado ao contrato de trabalho. Eu não tenho como criar, né, uma relação diferente. A minha relação está pautada justamente em observar, né, aquilo que é melhor para a minha categoria, aquilo que é melhor para aquela coletividade. Tá? Então, a gente tem que sempre observar. Outra coisa, a gente fala assim que a greve, né, fala assim, a greve é uma forma de autotutela, sim, mas cada um ali, em conjunto, né, defende o interesse que é coletivo, tá? Então, a reivindicação, ela é coletiva, mas ela afeta, né, ela diz respeito aos contratos individuais de cada um desses trabalhadores, tá? Só para vocês não esquecerem o que a gente viu na aula passada, né? O artigo 3º, o artigo 616, eles, né, determinam que nós temos necessariamente que tentar primeiro a negociação. Sem negociação, a gente não pode deflagrar a greve. Então, a gente vai ter aí o antigo Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia, dentro da mesa redonda, tentando conciliar, tá? E se não houver, então, uma conciliação, a gente viu que pode ser, então, impetrado, né, o dissídio coletivo, mas esse dissídio coletivo, o artigo 114 da Constituição, diz que esse dissídio, para ser impetrado, ele tem que ter a anuência das partes, que particularmente é meio absurdo, né? Porque se eu estou em litígio com a outra parte não concordar, eu não vou poder distribuir ação contra ela. Tem meio, eu acho que foge um pouco, né, ao princípio da razoabilidade, tá? Então, necessariamente, a gente tem que negociar, né? A gente tem que tentar a negociação, a gente tem que marcar reuniões, a gente tem que pedir a intervenção do Ministério da Economia na pasta do Ministério do Trabalho, para que, né, a gente consiga fazer a comprovação de que nós tentamos, de todas as formas, conciliar, mas não chegamos a um denominador comum. Como eu falei para vocês, né, a Assembleia Geral, ela é necessária, porque quem vai aprovar ou não, né, a deflagração da greve são os trabalhadores. Agora, aonde que vai estar, né, a definição de fórum?
para dizer se pode ser aceita ou não, né? Se pode, né, ser deflagrada ou não essa greve. Na verdade, a gente vai ter sempre que se recorrer ao estatuto. Acho que vocês se lembram disso, né? Nós falamos que o estatuto é a regra geral, né, que a gente tem em relação aos sindicatos. Então, o quórum, em relação também à previsão da greve, vai estar estabelecida no estatuto. Tá? O artigo 5º da lei da greve, ele faculta que a gente possa ter, né, uma comissão de trabalhadores participando durante o momento de greve. Isso é muito comum, tá? Os próprios sindicatos, né, quando há o estabelecimento, né, da greve, os próprios sindicatos, eles já escolhem, né, um grupo de trabalhadores dessa empresa para fazerem parte dessa comissão. Não existe obrigatoriedade, tá, gente? Mas, né, fica mais fácil o diálogo e a transmissão também, né, da informação. E isso, então, a doutrina entende que o fato de haver, né, a possibilidade, né, a faculdade dessa comissão, ele não afronta nem o artigo 8º, nem o artigo 14 da Constituição. Essa parte do aviso, ela é importante. Por quê? A greve, né, como ela é uma paralisação das atividades da empresa, nós temos que fazer uma comunicação. Tá? Qual é essa comunicação? A gente tem de, através de todos os meios, né? Não existe assim, vamos dizer assim, um meio único, mas eu sugiro que seja feito por escrito e pego, né, a assinatura, inclusive da hora, para poder começar a contar. Então, a lei estabelece 2 prazos, tá? 48 horas, quando nós tivermos atividades que não estão relacionadas no artigo 13 como atividades essenciais. Então, a gente tem que avisar, né, aos empregadores, ao sindicato patronal, com 48 horas de antecedência. Não comunicando, tá, gente? Não observando esse prazo, essa greve já entra como uma greve legal. Porque o estabelecimento da lei, ele estabelece essa regra como uma regra a ser observada sempre. Agora, por outro lado, nós temos o que eles chamam, consideram de atividades essenciais, tá? As atividades essenciais, nós temos que observar que essas atividades que estão elencadas no artigo 13 da lei de greve, que são consideradas como essenciais, nós temos que comunicar com um prazo de 72 horas. Tá? Então, este artigo, deixa eu pegar ele aqui para a gente. Esse artigo, ele estabelece que nessas atividades que eles consideram, né, como uma atividade essencial, sempre nós vamos ter, então, que comunicar a empresa, comunicar a sociedade, né, com antecedência de 72 horas. Tá? Então, ele estabelece lá, ó, na greve em serviço ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas, tá? Horas da paralisação. Então, vejam que ele fala que você tem que comunicar, inclusive, aos usuários. Quem são os usuários? São aquelas pessoas, né? É a sociedade. Agora, quais são aquelas atividades que são consideradas atividades essenciais? Aí ele elenca para a gente lá no artigo 10. São considerados serviços ou atividades essenciais
tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás, combustível, assistência médico-hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares, processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de tráfego aéreo e navegação aérea, compensação bancária, atividades periciais relacionadas ao regime geral da Previdência e Assistência Social, atividade médico-pericial relacionada à caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência por meio da integração de equipamentos multiprofissionais e interdisciplinares para fins de reconhecimento do direito previsto em lei especial, outras prestações médico-periciais da carreira do perito médico federal, no atendimento à necessidade inadiável da comunicação, da comunidade, e atividades portuárias. Então, vejam que previsto, né, essa listagem elencada no artigo 10, tá? Elas, então, são consideradas como atividades essenciais. E as atividades essenciais, então, nós temos que fazer, né, a marcação, a divulgação, por 72 horas. Por isso que, às vezes, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas, por exemplo, vai ter greve de transporte público. Aí eles começam a falar no rádio, no rádio, na televisão, né? Olha, vai ter uma paralisação, né, dos rodoviários. Eles falam porque a lei de greve dá essa condição e a gente tem que, então, fazer essa comunicação prévia, tá? Aqui eles usam a regra de excluir o primeiro dia e incluir o dia do vencimento. E lembrando, né? Até coloquei observação no material para vocês. A gente sempre vai comunicar ao Ministério da Economia, junto à pasta do Ministério do Trabalho, né? Para que seja convocada a mesa redonda para tentar, de alguma forma, né, compor esse conflito. Como eu falei, não é obrigatório compor, mas é obrigatório tentar a negociação, tá? A negociação, ela se apresenta, então, como obrigatória. Aí a gente, deixa eu pegar lá. Então, o artigo 10, a gente viu, né, as atividades que são consideradas como atividades essenciais. E o artigo 9, ele diz o seguinte: durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento. Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere esse artigo. O que acontece? Ele está falando que, no caso, tá, das atividades essenciais, se o sindicato não quiser negociar, né, com a empresa um grupo de trabalhadores para manter aquelas questões, né, aqueles equipamentos que são essenciais, por exemplo, a CSN, quando tem greve, ela não pode abafar outro forno. Se ela abafar outro forno, ela não consegue mais, né, recuperar-se, tá? Então, é uma atividade que é considerada uma atividade, né, essencial. Então, o sindicato, a empresa vai ver quanto ela precisa para rodar, né, manter o alto forno, por exemplo, né, abafado, quantos empregados ela precisa, e eles vão negociar. Se não houver essa negociação, neste caso específico, pode haver a contratação de trabalhadores. Porque, assim, no período de greve, você nem contrata nem demite. E se você pudesse contratar, né, empregados normalmente no dia de greve, você ia esvaziar o movimento paredista. Não teria lógica, né, nenhuma. Tá? Então, neste caso, né, a gente então faz essa observância. Essa forma de
prestação, então, ela é permitida, tá? Nessa situação. Então, se não houver, né, um acordo para chegar ao denominador comum e terem pessoas a atender essa necessidade, então a empresa poderia contratar. É sempre um caráter de exceção. Por outro lado, o artigo 12, ele fala que no caso de inobservância, né, do disposto no artigo anterior, que são as questões dos serviços essenciais, né, tem que garantir, ele está dizendo que se for uma prestação de serviço indispensável, né, à sociedade, tá, o poder público ele tem que assegurar. Então, por isso que às vezes você fala assim, o governo, né, mandou, o exército está na rua fazendo esse atendimento, no caso de greve, né, como foi, por exemplo, na greve dos caminhoneiros. Então, por condição desse artigo, dado previsto no artigo 12 da lei de greve, que traz essa previsão para a gente. Assim também como o artigo 11, né, que nos serviços ou atividades essenciais, aliás, um complementa o outro, né? Os empregadores e trabalhadores ficarão obrigados, com um acordo, a garantir durante a greve a prestação do serviço. A gente já tinha até lido. Desculpa. Então, nestes casos, são sempre tratados como exceção a essa regra. Tá? Aí, a gente vê também que essa manutenção, né, de determinados bens da empresa, a gente viu lá no artigo 9, eles são necessários para que a empresa não tenha ainda, né, um prejuízo maior ou não venha até a bancarrota. Então, essas atividades essenciais, né, ela tem que ser respeitada. Mas, mais uma vez, né, só ressaltando que eu já tinha até falado sobre isso, ela é uma exceção, porque regra, a gente vai pegar lá o artigo 7º. O artigo 7º diz para a gente: observadas as condições previstas nessa lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regida pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato é vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência, né, do previsto no artigo 9 e 14. Então, observe o seguinte, existem algumas exceções. Então, se é atividade essencial, essa atividade ela tem que ter, né, um número mínimo. Se é uma atividade que impacta em toda a sociedade, ela tem que ser prestada. E caso não seja prestada, né, o empregador pode contratar um número de empregados como exceção a atender a essa necessidade. Tá? Agora, lembrando que todas as vezes, né, em que nós tivermos a ocorrência de um abuso durante o momento da greve, aquele que cometeu a greve, ele vai responder. Tá? O artigo 14, ele diz lá para a gente que constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. E acrescento o que a gente já tinha falado lá no início, né, no parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa, não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição. 2. Seja motivado pela superveniência de fatos novos ou acontecimentos imprevistos que modifiquem substancialmente a relação de trabalho. O que ele está afirmando aqui? Ele está afirmando que a gente tinha acabado de falar. No caso, né, se eu tenho uma norma coletiva e essa norma coletiva está sendo cumprida integralmente, eu não tenho nenhuma justificativa legal para deflagrar a greve. Tá, gente? Isso é importante. Agora,
como ele disse ali, não vem sendo cumprida, houve um fato superveniente após que modificou aquela realidade. Aí são situações que a gente, então, poderia exercer o direito de greve. Tá? Mas todas as vezes em que ela é cometida com abuso, aquele, né, que constitui o abuso, ele vai, então, responder. Tá? Outra coisa importante, dentro dessa limitação, né, que nós temos na lei de greve, a greve é um direito social. Né? A Constituição diz que ela é um permissivo, né, legal, ela está dentro dos direitos sociais. Só que, para que eu faça a greve, eu só posso fazê-lo se eu utilizar, né, de meios pacíficos. Eu tenho que persuadir o meu colega, mas não é dando porrada, não é brigando, não é batendo. Eu tenho que, na conversa, né, conseguir com que ele chegue, né, a um denominador comum e ache que seja interessante a gente realmente participar desse movimento. Tá? Por outro lado, né, a gente sabe que a empresa, a própria lei determina que a empresa ela não pode impedir, né, ela não pode fazer nenhuma situação que impeça o empregado, né, os empregados, tá, não deflagrar a greve. É um direito dos empregados. Tá? E dentro disso, então, a gente pode retornar mais uma vez ao artigo 7º, né, que justamente por ser um direito do empregado, a empresa durante esse período não pode enfraquecer esse direito tentando contratar novos empregados. Tá? Isso não é permitido em lei. Então vejam que a lei, de uma forma geral, né, ela traz regras bem específicas, tá? Para serem, né, serem atendidas, tá? Em relação ao piquete, né, na verdade, são quando você impede o trabalhador, tá, que não quer aderir à greve, mas, na verdade, cada um de per si tem o direito, se ele quer ou não, né, participar, tá, do movimento paredista. Então, ele que vai definir, é um direito dele, embora seja, né, a greve um movimento coletivo, mas individualmente cada um tem o seu direito de ir e vir previsto na Constituição. Então, eu não posso, né, impedir que a pessoa que não quer aderir ao movimento seja obrigado a fazer. Tá? Em relação aos efeitos, a gente leu lá o artigo 7º e creio que vocês observaram que ele deixou bem claro que durante o período de greve, né, a gente tem a suspensão. Então, a gente viu que suspender, né, a gente volta lá na regra do direito de trabalho, suspender o contrato de trabalho é não trabalhar, não receber e não contar tempo de serviço. Então, o que eles definem, né, em relação a esse período de greve? Ele diz que, na verdade, quem vai definir depois, né, o resultado dessa greve vai ser a norma coletiva, o acordo ou a convenção coletiva, ou então, se eles optaram por uma decisão através do laudo arbitral, através do laudo arbitral, ou se decidiu, né, que entrar no concílio coletivo seria pela sentença, né, que o juiz, a sentença normativa que o juiz, né, fixar. Então, vejam que, por exemplo, essa última greve que a gente teve do Correio, eles estavam até há pouco tempo ainda pagando, né? Todo dia estavam trabalhando um número a mais para poder pagar as horas, porque no acordo, para que eles não perdessem, né, todo o tempo que houve paralisação, eles fizeram então um regime de compensação. Isso vai ficar decidido no momento em que essa greve, né, for decidida, porque se, por outro lado, né, houver o desrespeito e for considerado, por exemplo, uma greve ilegal e uma greve abusiva, ela vai ser condição de suspensão e esse empregado, então, ele vai perder, né, todos esses dias em que o trabalho ficou paralisado,
com todos os impactos decorrentes, né, dessa paralisação, tá, gente? Então, por isso também que vamos dizer assim, é um fator de importância, né, nós fazermos cumprir aquilo que está estabelecido na lei de greve. É importante em todos os sentidos. Outra coisa... Peraí, gente, estou voltando, desculpa. Outra coisa que a gente tem que... a gente já comentou, mas vamos só chamar a atenção mais uma vez, não pode haver contratação, né, de empregados durante a greve, a não ser para atender os serviços inadiáveis essenciais. Não se termina contrato de trabalho, mesmo que seja por justa causa. A justa causa você só vai aplicar, né, depois que houve o final da greve, né, aí pode ter ocorrência de aplicação se houve abusividade de algum empregado, tá? Se for o caso também de algum empregado estável, né, você vai apurar o procedimento só após a greve. A súmula 316 do STF, ela determina que a simples adesão, né, do empregado à greve não constitui falta grave, porque ele tem o direito, é um direito previsto na Constituição, tá? Ele pode a qualquer momento, se houver excesso, né, de manifestação do empregado, o empregado quebrou a empresa, ele exacerbou, né, no direito dele, foi violento, é um caso que você, então, pode apurar a questão da justa causa ao final da norma coletiva, né, porque você só vai ter o resultado disso depois que ela se encerrou. Caso o sindicato não libere, né, os empregados necessários à manutenção daquela atividade, a empresa, então, na excepcionalidade, poderia contratar. Mas lembrando que ela não vai contratar, né, todos os empregados. Ela vai contratar aquilo que estão afetos à atividade na diária essencial da empresa. Tá, gente? É uma condição que a lei, né, estabelece, e como eu falei para vocês, cumprir a lei de greve é tudo que a gente precisa. Se a gente não cumpre, essa greve vai ser julgada ilegal ou abusiva. Okay? Outra coisa que a gente tem que observar é que sempre vai se tentar, vai se propor, né, uma negociação para que as partes cheguem a um denominador comum. O objetivo não é que a gente tenha uma greve, né? Primeiro, uma greve sem sentido não existe. E segundo, se realmente se chegou, né, a um denominador comum que as partes não conseguem, né, por elas próprias, chegarem a esse resultado comum, né, a esse denominador, se chegou a essa análise, né, você pode, então, ajuizar um dissídio coletivo, né, lembrando que o dissídio coletivo ele vai ser julgado sempre no segundo grau, né, e aí lá também não se tem nenhuma vedação que, mesmo você estando no dissídio coletivo, as partes cheguem a um denominador comum, tá? E se não chegar a um denominador comum, aí a gente vai ter, então, né, a sentença normativa, que a gente já sabe que ela tem esse nome, porque ela normatiza as relações de trabalho durante, né, o próximo período, tá? Em relação aos pagamentos do dia de paralisação, eu acho que vocês já entenderam, mas eu abri no material só para lembrar que, no caso, como é considerado uma suspensão, né, uma hipótese de suspensão, não há, né, o pagamento do salário, né? Se você tem um ônus, você tem um bônus. O direito de greve é um direito do empregado, mas se exercido, ele corre, né, o risco
daquilo que ele daquilo que ele optou. Então, na verdade, né, a gente volta àquilo que a gente acabou de falar há pouco, que ao final da greve, as partes chegando a um denominador comum, elas também vão estabelecer como é que haverá a compensação, ou se será somente considerada uma interrupção, uma suspensão. Aí a gente vê que a gente tem várias posições e várias situações. O TST, de uma forma geral, ele tem entendido que a greve é uma causa de suspensão, porque não houve trabalho. Se é suspensão, então, ela não tem nenhum impacto, né, nessa relação. Ficaria realmente o empregado sem essa garantia, né, porque não houve a contraprestação, que é o trabalho. Mas nada impedindo que, se a empresa achar por bem, haja um entendimento, tá, diferenciado. Outra coisa importante que nós temos na greve e que eu vejo assim que as pessoas de uma forma geral elas não observam, elas não têm isso como um hábito, né? É que a greve ela causa danos, quer dizer, ela pode causar danos, né? Em todas as áreas do direito, civil, penal, trabalhista. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se tem uma greve, né, e os trabalhadores exageraram, por exemplo, tomaram a empresa, por exemplo, ela pode entrar, né, se utilizar do direito real e entrar com todas as ações, manutenção de posse, ação de reintegração de posse, tá? Ela pode usar de todas as possessórias para que ela tenha direito, né, a ter de volta, né, entre aspas, a sua empresa, tá? Lembrando que, neste caso, mesmo essas ações, né, que seriam ações, em princípio, de origem civil, né, mas como estão relacionadas diretamente, né, à greve, elas serão dirimidas hoje pela Justiça do Trabalho. Antes era pela Justiça Estadual. Hoje, por força do artigo 114, a gente tem previsão que vai ser competência da Justiça do Trabalho. A trabalhista, é claro, né, todos os impactos da greve, se a gente está falando de uma paralisação que envolve os empregados, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um impacto, né, grande nessa relação, no que tange ao contrato de trabalho do empregado. Então, a gente tem a questão da suspensão, da interrupção, pagamento de salário ou não, pagamento de férias, pagamento de FCC, recolhimento de INSS, FGTS, aplicação da justa causa, então a gente tem vários impactos aí. E também na seara penal, né? Vamos supor que ainda na civil mesmo, vamos supor que durante a greve, aquele exemplo que eu falei, o empregado vai lá e quebra a câmera, né, do jornalista que estava cobrindo o evento, porque o jornalista estava filmando o evento. Ele praticou, né, uma violação, ainda bateu no jornalista. A gente tem lá, né, uma implicação penal, tá certo? Que vai ser discutida na esfera penal, e a gente ainda tem uma ação de reparação, porque podem pedir, né, se conseguir identificar a pessoa, pode ser em cima da pessoa, mas se não conseguiu identificar, ele pode pedir em relação, né, a todos, em relação ao sindicato, por exemplo, que ele seja ressarcido daquele bem que ele entrou. Então, tanto os trabalhadores quanto os sindicatos, trabalhador individualmente ou os sindicatos, eles respondem por tudo aquilo que eles deram em causa, né? Por todos os atos que eles cometeram, tá? E a gente, então, tem, assim, um emaranhado, né, de direitos, de ações, que envolve essa relação da greve, tá? Inclusive, na greve, dependendo da situação, o próprio Ministério Público, né, ele pode, de ofício, pedir abertura de ofício inquérito para, né, verificação se houve mesmo exacerbação ou não, o que aconteceu, pedir apuração, tá? Então, a gente tem que... a gente tem várias ações, diversos crimes que são praticados no momento da greve e que, de uma forma geral, as pessoas, assim, elas não observam, né? Não chamam a atenção para esse fato. Tá?
mas a gente tem que ter em mente que ele ele abarca, né, praticamente todas as áreas do direito. Outra coisa importante é o artigo 37, 7 da Constituição. Tá? O 37, ele admite que o servidor público, ele, dentro dos limites e dentro, né, dos termos definidos em lei própria, em lei específica, como ele fala, ele pode ter o direito de greve. Tá? Só que o que acontece? Até hoje, né, mesmo a Constituição sendo de 88, até hoje nós não temos uma lei específica para o servidor público. Então, o STF entendeu que, no caso do servidor público, até que saia uma lei específica quanto ao tema, ele tem direito, tá, de fazer greve, né, porque já está no princípio constitucional que ele tem direito, porém, ele vai atender aos mesmos limites que estão estabelecidos na lei de greve. Então, ele fica também atrelado a 77, 83 e 89. Okay? Agora, por outro lado, militar, né, os militares, o artigo da Constituição proíbe, né, eles não têm direito de greve, porque se entende que eles, né, estão ali justamente para assegurar, né, a segurança nacional. Então, não dá a eles o direito de fazerem greve. O servidor público, de uma forma geral, pode, mas o militar não. O militar, ele não tem direito, tá, gente? Isso é importante, né? Porque é uma regra estabelecida constitucionalmente. Em relação aos meios da ação fiscal, aos meios da ação fiscal, a gente tem que observar o seguinte: nas fases desse movimento paredista, desse movimento grevista, a gente tem um momento em que a gente prepara a greve, né? Porque a greve ela não começa de repente, do nada, né? Ela tem que ter uma preparação. Vai convocar categoria, vai ter edital, vai ter assembleia, tá? Vai ter comunicação. Então, a gente tem um momento de preparar a greve. Além dessa preparação, a gente tem um segundo momento que a gente fala que é o momento da eclosão. Ou seja, é o momento que realmente a greve, ela, né, entrou, é como se ela entrasse no ar, ela está vigorando. Então, ali está naquele burburinho da greve, ela eclodiu, né? Ela realmente saiu do papel e ela está ali no meio. A gente está tendo a greve como uma coisa que está sendo praticada. Mas, além da prática da greve, né, do exercício da greve naquele momento, a gente tem justamente a extensão, que são os resultados. E a extensão cairá justamente naquelas consequências que eu falei com vocês, que gera civil, penal, trabalhista. Então, nas fases desse movimento, a gente passa, eu não sei se alguém já participou de greve, mas a gente passa tranquilamente, tá, por todas essas três situações: preparação, eclosão e extensão. É normal a gente passar por toda essa movimentação, tá? Ele fala que nessas ações também, né, a gente tem, então, manifestos, divulgação, assembleia, articulações com as pessoas, panfletagem, mobilização, divulgação para a sociedade. Então, isso são ações que estão dentro desse movimento grevista e está aqui dentro, ó. Quer seja na preparação, quer seja na eclosão e mesmo na extensão, mas principalmente na preparação e na eclosão, tá? Então, a greve é um direito social, né, que é permitido. Por outro lado, a Constituição Federal, ela proíbe o lockout, ou lookout, cada um fala de uma forma, tá? O que vem a ser o lockout? O lockout nada mais é do que a greve dos trabalhadores, tá? Desculpa, a greve dos empregadores. Maluco hoje.
Então, o lockout é justamente quando a empresa entraria de greve. Ela fecha suas portas, né, como uma forma de pressão patronal, tá? Mas o lockout no Brasil é considerado um recurso antissocial. O lockout no Brasil, ele não é permitido, tá? O empregador, ele não tem o direito de fazer nada para impedir que o empregado, né, entre em greve, mas assim como ele não tem o direito de entrar em greve e impedir que os empregados possam trabalhar. Então, vocês têm que ter em mente que quando nós estamos falando na greve, nós estamos falando, então, naquela paralisação que é feita pelos empregados para defenderem seus direitos, né, nessa relação de trabalho. Quando nós estamos falando do lockout, nós estamos falando que seria uma greve em que o empregador faria, né, para dificultar a relação também entre ele e seus empregados, e que o lockout no Brasil é considerado um recurso antissocial. Em sendo considerado um recurso antissocial, ele não é admitido. Tá? Então, o que vocês têm que ter em mente, gente? A greve ela é um recurso que o trabalhador tem, né, para reivindicar melhores condições de trabalho. Mas a greve ela tem alguns senões. Para você começar uma greve é muito fácil, mas você terminar uma greve, você paralisar uma greve, é algo que é muito, muito difícil. Então, tem que ter um momento, né, certo para a gente eclodir a greve, mas tem que ter um momento certo também para a gente paralisar, porque se passa do tempo, ela perde o sentido. Assim como uma greve, né, que ela é feita, mas o empregado não dá apoio, não existe greve. O sindicato sozinho ele não faz greve. Quem faz greve são os trabalhadores. Então, nós precisamos, né, das pessoas, a categoria que faz parte daquela greve, da sua efetiva participação. E sempre o importante, quando estamos a falar de greve, não podemos perder de vista a lei de greve. Tá? Então, a minha sugestão é que vocês deem uma lida na lei de greve. Eu não coloquei junto com o material que tem na internet, tem. Peguem o site, né, do Planalto, que é melhor, e deem uma lida, porque ela é autoexplicativa. E para que essa greve, então, seja considerada, né, uma greve legal e não abusiva, nós temos que estar dentro daquilo que tem a previsão dentro da lei de greve. Okay? Isso é fundamental para que eu não tenha uma greve considerada como uma greve abusiva. Tá? Mas é um direito, né, que todo trabalhador tem.